Eu queria trazer algumas recomendações aqui de livro, né? Eu venho falando muito sobre leitura. Eu tinha esse hábito de leitura. Eu acabei perdendo esse hábito muito mais quando eu comecei a trabalhar no home office. Como eu não tenho mais que me locomover pro trabalho, não pego ônibus, não pego trem, esse tipo de coisa, eu acabei perdendo o hábito da leitura. Eu tô tentando voltar a encaixar aqui dentro da minha rotina. E aqui eu trouxe alguns livros aqui que eu acho bem interessante, que eu já li, e um deles eu tô lendo, que ele representou alguma coisa em um momento da minha vida. São livros que eu li ao longo dos últimos 5, 6 anos, assim, que eu acho bem interessante trazer a recomendação. O primeiro livro que eu não tenho aqui, porque eu emprestei e nunca me devolveram, e eu esqueci para quem que eu emprestei, eu vou deixar o link aqui, ele se chama O Monge e o Executivo. Esse livro foi uma colega de trabalho que ela me recomendou esse livro e depois ela acabou me emprestando, que ela tinha esse livro. Ele é bem interessante e ele serve muito para quem tá trilhando um caminho de liderança, que ele fala muito sobre o que você prioriza na vida e como que você tá lidando com as situações, como que tá sendo o equilíbrio da sua vida também. Naquele momento que eu tava vendo no trabalho, que foi há uns 8 anos atrás, ou até mais, eu tava numa questão extremamente sobrecarregado, tanto na questão do trabalho, que eu tava lidando lá no início do caminho de liderança, e também eu tava lidando com a faculdade e tava próximo ali de um TCC. Então tava extremamente difícil, extremamente sobrecarregado, lidando com várias questões, com pressões, críticas, enfim. Esse livro ele acabou me trazendo, me puxando assim de uma escuridão que eu tava sofrendo, um ambiente muito solitário, muito crítico, e me trouxe para um lugar de um pouco mais de clareza, um pouco mais de luz e de começar a refletir e criticar algumas coisas que estavam sendo normalizadas e que não deveriam ser normalizadas. Para quem tá nesse momento de crítica, de problemas, de muita pressão no trabalho, eu acho que é um ótimo livro, principalmente quando você tem família. Naquela época eu não tinha filho, hoje eu tenho, e hoje eu vejo que aquele caminho para mim, que naquela época eu tava trilhando, hoje ele é totalmente incompatível com a minha vida. Muito pela questão de família, de ter filho, que é uma questão de um desequilíbrio muito grande, despriorizar e abandonar e você não lidar com questões, se afastar de família, se afastar de questões pessoais por uma questão de trabalho que muitas vezes nem tá agregando tanto na sua vida. É um livro que eu acho bem interessante, que eu gostaria de recomendar. O segundo livro que eu gostaria de recomendar aqui é esse daqui, tá até um pouquinho sujo, faz tempo que eu li, que é esse daqui, ó, Essencialismo. Esse livro aqui, ele é bem interessante. Na época que eu comecei a ler ele, eu tinha um carro que era financiado e eu resolvi vender o carro por 2 livros. Um é esse, um é o próximo. Ele fala basicamente aqui sobre o que de fato é essencial na sua vida. É basicamente ali, você precisa disso tudo que você tá tendo, de que você tá buscando. A essência dele é que você consegue viver com menos. Você não precisa disso tudo que você tá buscando. Muitas vezes a gente tá alimentando um sistema que não precisa, que não é necessário pro que a gente deseja. A gente só tá vivendo, a gente só tá respondendo a questões que não foi a gente que decidiu claramente que é isso que eu quero pra minha vida. Então esse livro ele me ajudou a começar a questionar um pouco mais algumas coisas que eu tava tomando de decisão na minha vida. Ele foi um livro de incômodo que eu coloquei na minha vida. Eu li ele e comecei a me incomodar com o meu entorno. Comecei a me incomodar com alguns planejamentos e ambições que eu tinha, que não fazia tanto sentido com o que eu realmente queria. Ele começou a me incomodar com coisas que eu tinha, coisas que eu tinha acabado de adquirir, que eu não fazia muito sentido, o lugar onde eu morava, as decisões que eu tava tomando, as vontades que eu tinha, que era muito mais básica e essencial, que eu acabava me prendendo. E um ponto bem interessante quando eu li esse livro foi que eu ainda não morava sozinho, foi um pouco antes. Eu tinha muita vontade de fazer aula de surf, nunca tinha surfado na minha vida, e eu simplesmente desci pra praia no meu aniversário, 7 horas da manhã, pra fazer uma aula de surf sozinho. E, porra, foi animal, foi sensacional. E eu acho que foi muito disso, tipo assim, algo tão essencial como, cara, tenho vontade de fazer uma aula de surf e nunca fiz e vou lá fazer. Aquilo naquele momento foi algo sensacional pra mim, trouxe total diferença pra mim. Então é um livro que eu acho bem interessante, que eu recomendo aí. Junto com isso também, eu trago esse livro aqui. Esse livro é meio padrãozão, né, comum. É o Pai Rico, Pai Pobre. Ele é um livro que ele fala muito sobre a questão da parte de finanças. Particularmente, assim, eu não vou dar um discurso aqui de coach financeiro, nem nada do tipo, mas eu acho que a nossa vida a gente tem que ter um equilíbrio e a parte financeira ela é extremamente importante. Quando eu li esse livro, ele me trouxe muito questionamento logo no primeiro capítulo sobre as decisões financeiras que eu estava trazendo para minha vida e se fazia sentido ou não e se ela estava sustentável. E logo no
primeiro capítulo, eu lembro que eu li esse livro e eu fiquei sem ler ele durante um mês porque ele me trouxe uma grande reflexão que travou minha mente. E eu tive que parar para refletir sobre isso e rever as decisões que eu tava tomando na minha vida. Eu lembro até hoje que naquela época eu tinha um carro e esse carro ele era financiado e eu não tinha uma clareza exata de quanto que esse carro ele tava me custando. Qual era a porcentagem total que ele representava da minha receita, eu não tinha a menor ideia. E o primeiro capítulo desse livro, além dele questionar, trazer essa visão, ele trouxe alguns métodos ali que você poderia utilizar. Quando eu fiz isso, basicamente eu falei, cara, eu adorava o carro que eu tinha, mas ele não justificava, ele estava impactando extremamente negativo na minha gestão financeira e não estava trazendo uma alegria o suficiente para justificar eu abrir mão de tudo aquilo que eu poderia estar abrindo. E naquele momento eu estava buscando muito essa questão de liberdade financeira, de ter mais tranquilidade, de trazer um fluxo extremamente sustentável. Então eu tomei a decisão de vender o carro. E foi assim, em um mês. Eu li, tomei a decisão, vendi, me desfiz do financiamento e tal, e comecei a trilhar um caminho de estudar mais educação financeira. Depois eu acabei lendo outros livros, procurar canais, enfim, sobre educação financeira, e começou a partir daí. Então esse livro, assim, pra mim foi interessante naquela época e pra mim ele representou isso. Não falo numa questão de ficar rico nem nada, mas uma questão de você ter uma educação financeira que muitas vezes a gente acaba aprendendo muito mais tarde na vida, se a gente aprende, né? Porque muitas vezes a gente acaba nem aprendendo sobre isso. O outro livro que eu comecei a ler, O Poder do Hábito. Esse livro, ele é sensacional. Esse livro aqui eu comecei a ler quando eu entrei na empresa que eu tô atualmente. Como eu morava na Zona Oeste, a empresa era na Zona Leste. Eu acabava pegando o metrô aqui em São Paulo, ficava ali meia hora, uma hora no metrô e assim, eu tinha as opções de escutar música, ouvir podcast e tudo mais, ou ler. E eu acabei construindo esse hábito, foi aí que eu peguei o hábito mais de leitura. Esse livro, ele é muito bom porque ele fala muito sobre os hábitos que você tem na vida. Eu venho estudando sobre essas questões, hábitos, o impacto que ele tem. E esse livro ele é sensacional porque ele traz muito essa visão sobre hábitos e ao mesmo tempo ele vai citando diversas histórias e estudos que foi baseado nessa questão que fala muito do poder que você tem da construção dos hábitos na sua vida. E ele mudou muito a minha mentalidade de coisas que a gente vem fazendo. Muito do que eu falo hoje sobre organizar a sua rotina para que ela tenha mais objetivo, para você vincular os hábitos, para você construir hábitos que são melhores, encaixar hábitos, por exemplo, aqui eu tô deixando uma garrafa de água porque se a minha garrafa de água tá do meu lado, o hábito de beber água, ele fica extremamente mais fácil. Coisas básicas assim, que eu teria que levantar para pegar água, tá aqui do lado, eu favoreço um hábito positivo na minha vida, facilitando ele. Então foi muito desse livro também. Esse livro foi maravilhoso para mim, assim, ele trouxe um grande impacto assim também na minha vida. E para finalizar aqui, um livro que eu também li, se chama Psicologia Financeira. Esse livro aqui, cara, eu acho ele bem interessante. Eu comecei a ler ele no momento que na minha vida que eu tava mais focado na questão financeira, tava preocupado mais com a questão de aposentadoria. Foi logo que meu filho nasceu, eu saí de um cenário, eu não me planejava muito a longo prazo, eu me planejava mais na questão de, eu tinha um plano de aposentadoria, tinha um plano, mas era um plano como qualquer homem que ainda não tem família, não tem filho, que é um plano ali que não tava tão preocupado com essa questão. Na minha visão ali, dá pra recuperar. Quando eu tive filho, minha mentalidade mudou e a questão financeira, ela pesou muito mais, porque eu tinha um ser que dependia de mim financeiramente, dependia de mim na questão de acompanhamento, de suporte, de várias outras questões, e eu tinha que entender que se acontecesse alguma coisa comigo, ele poderia ser impactado. Então, isso me trouxe uma reflexão, um questionamento, e esse livro, ele é extremamente interessante, porque ele fala muito sobre lições atemporais, ele fala muito sobre a questão financeira, ele, de uma forma geral, não simplesmente assim sobre investimentos, mas ele fala muito sobre a lógica financeira, a psicologia financeira, fala sobre questionamentos, estudos, e foi interessante porque eu comecei a questionar de outra forma, né? Acabei estudando muito sobre isso para entender como funcionava, investimento, ações. Esse ponto, ele acabou me trazendo por uma questão mais racional, vinculada a outras áreas e também a parte do financeiro, e me tirou um pouco dessa bolha sobre investimentos, ficar rico e tudo mais, e me trouxe mais para uma camada realista de aplicação na vida mesmo. Eu acho que foi bem interessante, tanto que eu até presenteei
a galera que tava no meu time na época com esse livro. Eu acabei comprando diversos livros desse e fui presenteando meu time, que naquela época tinha 5 pessoas, com esse livro para tentar repassar essa visão que eu recebi também, esse ensinamento, um pouco dessa essência assim. E para finalizar, tem um livro que eu acabei de começar a ler, que é esse daqui, que se chama Pipeline de Liderança. Ele é um livro que eu vi em um podcast como recomendação, e como atualmente eu tô falando muito sobre liderança, o meu time tá expandindo dentro da empresa, e eu venho estudando muito sobre isso, eu venho criando conteúdo para tentar compartilhar. É um livro que eu acho interessante, ainda não li, ainda não tenho uma visão crítica sobre isso, mas eu tô lendo e pretendo compartilhar em breve. Eu também tenho outros livros que eu já comprei, que eu já li, muitos livros que eu comprei e acabei não lendo. Tem alguns ali que eu gostaria muito de ler, por exemplo, Rápido Devagar. Esse é um livro que eu já escutei muitas coisas boas, mas eu acho que a ideia aqui foi trazer livros que mais me impactaram, que eu li. Os outros eu li e não me impactou tanto. Foi interessante, mas assim, nem tanto pra ficar gravado na memória, não tem uma memória afetiva com uma coisa relacionada da minha vida no momento que agregue tanto e que me lembre tanto. Só o único que não tá aqui que eu gostaria é o livro que eu comecei, que é um Monge o Executivo, mas eu pretendo comprar outro para reler. Às vezes eu gosto de reler o livro para ver se o meu momento ele é o mesmo que o anterior. Quando eu li, eu tava com um grande problema relacionado ao assunto do livro. Hoje, talvez, se eu reler, eu tenha uma outra visão sobre esse livro. Então, por isso que às vezes eu gosto de reler, da mesma forma que eu gosto de rever séries, às vezes, rever anime, esse tipo de coisa, né? Então é isso. Essas são as recomendações. Eu vou deixar os links aqui, se vocês quiserem ver e comprar. Eu acho bem interessante. São livros que eu particularmente gostei. Fechou? Se vocês tiverem recomendações de livro pra gente ler, ou se vocês tiverem alguma dúvida também, é só ir trazer aí no comentário. Aproveita e segue, compartilha aí também, dá um like pra ajudar também. Fechou? Valeu, até mais, tchau, tchau.